Chegamos aqui na terceira edição da nossa série sobre trauma coletivo, as implicações para o Brasil e de como é que a gente chegou até aqui. Então, relembrando rapidamente, a, todos nós temos traumas, não está no passado, está presente no nosso sistema. Os traumas coletivos, as várias evidências do que os nossos antepassados enfrentaram, estão carregados e chegam e influenciam a forma como a gente se relaciona com o mundo, o nosso comportamento. E quando a gente olha para o Brasil, para a questão específica do Brasil, o vazio psíquico produzido nos primeiros brasileiros, filhos de europeus com homens europeus com mulheres indígenas e depois filhos de europeus com mulheres africanas escravizadas, cria esse sentido de não pertencimento, essa sensação de não pertencer que dá origem a essa ideia do complexo de vira-lata. E aí, reforçando um pouco, é uma pesquisa da Marcondes Consultoria que saiu em 2010, usando os valores do Barrett para mapear os valores dos brasileiros. E é interessante ver, estamos em 2021, como talvez ainda nessa crise que a gente está vivendo agora no meio da pandemia, talvez isso fique ainda mais forte. Essa lacuna fica tão presente na percepção dos brasileiros sobre os valores expressos na realidade, que se a gente for sumarizar ligados às questões de sobrevivência econômica, as questões de integridade do tecido social, que tem a ver com o pertencimento, onde a gente tem mais lacunas, e na construção de autoestima e no sentido e de força de ir para o mundo, que é o que impulsiona a nossa possibilidade de ser coletivo. E aqui que eu acho que liga essa ideia, esse vazio existencial, essa lacuna, esse sentido de não pertencer leva a essa sensação de menos-valia e que esse complexo de vira-lata, e aí então a gente cria esse verniz de cordialidade, mas ele esconde uma enorme agressividade por essa castração, essa imposição. E aí a gente vê exatamente esse momento que a gente está vivendo, e essa agressividade produz um comportamento egoísta. Isso cria um círculo vicioso, que é a sensação de não pertencer, junto com a baixa autoestima, com um comportamento agressivo que é cada vez mais egoísta. Então isso vira um motor e que não cria tecido cultural e tecido social que é capaz da gente se unir como sociedade para criar uma força coletiva, uma força de cultura que nos impulsione como cultura e como povo. E aí talvez que venha a proposta de solução, né? Usando aí os princípios da constelação, como é que a gente toma esses primeiros pais e mães dos brasileiros que estão em nós, acolhendo, amando a estrutura matrifocal dos tupis que se espalhou pelo Brasil inteiro, a coragem dos primeiros europeus que chegaram aqui e a alma africana sendo tomada aqui no nosso coração. Quando a gente consegue sentir isso como força, o que era complexo de vira-lata vira força, porque a gente sente a mistura, e essa mistura em nós, ela é resiliente, ela é forte, ela dá, como a própria natureza, tudo que é diverso e misturado tende a prosperar. Então a gente sente, se apropria dessa força e dessa mistura que nos dá força. Quando essa mistura nos dá força, a gente consegue se colocar com a nossa unicidade para pensar um projeto de país que talvez sirva para o mundo a partir da força da nossa mistura, da riqueza da nossa biodiversidade e da nossa abertura para o transcendente e para o espiritual.